Boa noite, meu nome é Valdeci Júnior, eu curso Engenharia Elétrica no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patrocínio. Estarei apresentando essa prova da disciplina de Princípios de Comunicação do oitavo período. Essa prova foi feita em dupla. Começarei apresentando a prova e logo em seguida o Leandro Rocha dará continuidade à explicação. Primeiro, eu gostaria de enfatizar o problema que temos que solucionar nessa prova. Projete e simule um sistema de comunicação completo, desde a geração dos sinais de mensagem M1 e M2T, a modulação da portadora X1 de T igual a cosseno de 2π F1 de T por M1 de T e X2 de T igual a cosseno de 2π F2 de T por M2 de T. A geração das respectivas portadoras moduladas S1 de T igual a M1 de T cosseno de 2π F1 de T e S2 de T igual a M2 de T cosseno de 2π F2 de T. A geração do sinal S3 de T igual a S1 de T mais S2 de T. Resultado da soma dos sinais modulados para envio pelo canal C. A recepção do sinal S3 de T ruidoso igual a S3 de T mais N de T, sendo N de T o ruído adicionado ao sinal ao percorrer o canal C. A recuperação dos sinais S1 de T e S2 de T em subcanais pela aplicação do sinal S3 de T recebido aos filtros H1 de F, sintonizado para recuperar S1 de T e H2 de F, sintonizado para recuperar S2 de T. A recuperação dos sinais Y1 de T e Y2 de T, resultado da demodulação de tal forma que Y1 de T é o sinal M1 de T recuperado e Y2 de T é o sinal M2 de T recuperado. Essa parte da simulação foi feita utilizando a modulação AM DSB-SC. Nessa matéria, fomos divididos em 3 grupos, nesse caso 3 duplas. A nosso grupo é o grupo 3. Os nossos sinais de mensagem, que vamos trabalhar são M1 de T igual a M, delta T menos T vezes tal sobre tal, menos delta T menos tal sobre tal de T, em que delta é a função triangular com tal igual a 0,01 e a M igual a 2. M2 de T igual a E elevado a menos módulo de AT seno de APT, o de T, sendo A igual a 150. N de T igual a cosseno de 2π Fn de T, sendo A igual a 5% na amplitude máxima de M de T e Fn igual a 10 kHz. Na questão 4, apresentaremos o diagrama de blocos do problema em questão. Aqui, ó, o nosso sistema ele se trata de uma transmissão dos sinais M1 de T e M2 de T, que serão modulados, multiplexados, transmitidos e depois desmultiplexados e demodulados. O nosso fluxo do diagrama de blocos começa com M1 de T e M2 de T, sendo modulados por X1 de T e X2 de T, respectivamente. As frequências da modulação são para M1 de T 2 kHz e para M2 de T 4 kHz. Esses sinais eles serão multiplexados. S1 de T, que é o sinal modulado de M1 de T, será multiplexado na frequência com S2 de T, que é o sinal modulado de S2 de T. Desse jeito, transmitiremos S3 de T pelo canal.
Percebe-se que após a transmissão de S3 de T pelo canal, é adicionado o ruído N de T. Ruído aqui, que possui frequência de 10 kHz. Após isso, no receptor, faremos a desmultiplicação de S3 de T, aplicando os filtros H1 de F e H2 de F. O sinal recuperado no subcanal filtrado por H2 de F é S2 de T ruidoso. Esse barrado na nomenclatura tanto do S1 de T na saída do filtro e no S2 de T é para indicar que o sinal é ruidoso, para não confundir com o sinal modulado aqui na entrada. Enfim, o ruído já foi, nessa hora o ruído já foi suprimido pelo filtro H1 de F, e aqui também o ruído já foi suprimido por H2 de F. Posteriormente temos a demodulação de ambos os sinais. E esse processo é feito de acordo com a demodulação coerente, onde quando se conhece a fase e a frequência da portadora utilizada na modulação, tem como multiplicar o sinal modulado. Nesse caso, estamos multiplicando o sinal modulado por 2 cosseno de 2π ft, sendo que esse f desse sinal do fim trata da frequência da portadora. Após é aplicado um outro filtro para remover as componentes de alta frequência de ambos os sinais. Desse modo, recuperando Y1 e Y2 de T, que Y1 é o sinal recuperado de M1 de T, Y2 de T é o sinal recuperado de M2 de T. A questão 5 fala para determinar os valores de TS, T0 e N0. Vou explicar com o código aberto. Na definição dos parâmetros, consideramos para TS de início que o ruído N de T possui componentes de frequências essenciais mais alta que M de T. E definimos a largura de banda essencial considerando N de T. Como N de T é igual a cosseno de 2π f0t com Fn igual a 10 kHz, largura de banda igual a frequência do ruído, que é igual a 10 kHz, a gente tem o intervalo de amostragem Ts menor ou igual a 1 sobre 2b. Logo, Ts menor ou igual a 1 sobre 20.000, que dá 2 elevado a menos 15. A partir desse valor, encontramos o número de amostras, que é N0 igual a T0 sobre Ts, que é 2048 amostras. No entanto, essa quantidade de amostras não foi suficiente para deixar o ruído amostrado representativo, como eu vou demonstrar no programa agora. Ao darmos um zoom, vimos que o sinal de ruído não está muito bem representado. Portanto, vamos arbitrariamente diminuir Ts com um valor suficientemente pequeno para representar N de T. O novo valor de Ts então vai ser 2 elevado a 18, a menos 18, né? Ao usar Ts com esse valor, o N0 passa a ser 16.384 amostras. O T0 é a duração do nosso intervalo de mensagem, é uma duração que ele fica bem representativo. Ao mudarmos o TS e rodarmos o código novamente, temos o ruído, sinal do ruído
passa a ser representativo. Observemos. Bom, vou explicar a parte do código. Deixando enfatizado que todas as linhas do código foram explicadas. Explicarei o processo. No primeiro momento do código aqui, a gente apenas identificou qual que é os nossos sinais M1 de T e M2 de T e plotamos eles através dessas funções. Aqui, ó. M1 de T, esses são os nossos sinais de mensagem de entrada. M1 de T e M2 de T. Após isso, aplicamos a transformada de Fourier nos sinais M1 de T e M2 de T para obter os espectros de amplitude. Através dessas outras funções foram plotados o espectro de amplitude de M1 de T e M2 de T. Aqui em cima o espectro de amplitude M1 de F e aqui embaixo M2 de F. Está bem representativo as escalas. Através desses gráficos aqui, M1 de F e M2 de F, conseguimos definir as larguras de banda dos sinais. No nosso caso foi B1, largura do nosso sinal 1, 300 Hz e do 2, 650 Hz. Essas larguras de banda vão ser usadas mais para frente. Após isso, geramos os sinais modulados S1 e S2 de T, multiplicando os sinais M1 de T e M2 de T pelas portadoras X1 de T e X2 de T. E também encontramos a soma dos sinais modulados, que no nosso caso aqui seria S3 de T, que é igual a S1 de T mais S2 de T. Em outra janela do gráfico, plotamos S1 de T, S2 de T e S3 de T. Lembrando que estão todas em escalas representativas. Então, aplicamos a transformada de Fourier novamente nos sinais S1 de T, S2 de T e S3 de T para plotar os espectros de amplitude desses sinais. Em outra janela, plotamos os espectros de amplitude. Em cima o espectro S1 de F, aqui S2 de F e S3 de F. A partir de agora, na definição do ruído, o Leandro estará dando continuidade à apresentação. Olá amigos, meu nome é Leandro José Rocha. Estarei apresentando a parte prática da segunda prova de Princípios de Comunicação com o professor Osmando do curso de Engenharia Elétrica do IFTM. O meu grupo possui este problema, que é transmitir essas mensagens M1 de T e M2 de T por meio de modulação AM e multiplexação da frequência, com um canal que adiciona o ruído N de T. O diagrama de blocos do problema é este. Então temos aqui M1 de T e M2 de T, as mensagens a serem transmitidas que serão moduladas, multiplexadas, transmitidas, e no receptor teremos a filtragem do ruído com a demultiplexação e a demodulação dos sinais, recuperando Y de T e Y2 de T, que são os sinais M1 de T e M2 de T recuperados, respectivamente. Eu apresentarei a partir da questão 7, ou seja, a partir do ponto em que possuímos S3 de T, que é o sinal a ser transmitido. No MATLAB, portanto, mostrarei a implementação do ruído N de T, a adição ao sinal a ser transmitido, a parte de demultiplexação e a parte de demodulação. No ambiente computacional, então, temos aqui a definição do ruído N de T e a geração do sinal S de 3 ruidoso, que é SR de 3 de T.
temos aqui a definição da frequência do ruído, que é 10.000 kHz. Essa parte do código está comentada, pois ela foi definida acima. NDT, então, possui amplitude igual a 5% do sinal máximo do máximo valor do sinal entre M1 de T e M2 de T. Então aqui está o máximo absoluto de M1 de T, pois a amplitude de M1 de T é maior do que M2 de T. Temos aqui o cálculo de 5%, e esta é a amplitude da cossenoide que representa o ruído, com a frequência FM. Aqui temos a parte do código que plota N de T, portanto, em função da frequência. Aqui temos a parte em que calculamos o espectro de amplitude do ruído, utilizando a transformada rápida de Fourier do sinal N de T normalizado e o deslocamento desse sinal com o comando FFT Shift. Isto centraliza as componentes de frequência de N de F, que é o espectro de amplitude de N de T, em torno de F0. Este mesmo método será utilizado ao longo do programa para obter o espectro de amplitude dos sinais no tempo. Então temos aqui a plotagem do espectro de amplitude N de F em função da frequência. Temos aqui dessa forma, então, o ruído N de T. É possível ver que o ruído está bem representado pela parametrização do tempo de amostragem. Aqui no espectro de amplitude do ruído é possível ver a localização dele em 10 kHz. Temos aqui então a adição do sinal do ruído ao sinal a ser transmitido, e obtemos aqui o sinal que é recebido, S de 3 ruidoso. A plotagem de S de 3 ruidoso está nessa parte. Aqui, da mesma forma como obtemos o ruído, obtemos o espectro de amplitude. O espectro de amplitude do ruído, obtemos o espectro de amplitude de S de 3 ruidoso, fazendo a transformada rápida de Fourier de S de 3 ruidoso de T normalizado e o deslocamento para a centralização na frequência zero. Temos aqui a plotagem do espectro de amplitude do sinal no receptor em função da frequência, e obtemos isso. É possível ver que temos o sinal idêntico a este, que é o transmitido, porém ele tem a adição do ruído. É possível ver aqui o ruído adicionado ao sinal. Aqui, no espectro de amplitude de S de 3 ruidoso, é possível ver, centrado em 2 kHz, as componentes de frequência de M de 1 de T. Centrado em 4.000 kHz, as componentes de frequência do sinal M2. E em 10.000 kHz, em 10.000 Hz, temos o impulso que está representando o ruído. 2.000 kHz é a frequência da portadora de M1 e 4.000 kHz é a frequência da portadora M2, e 10.000 Hz é a frequência do ruído. Aqui agora
teremos a implementação dos filtros de demultiplexação. Graficamente, foi possível ver que a banda essencial do sinal M1 é 300 Hz e a banda essencial do sinal M2 é 650 Hz. Então, como faremos essa demultiplexação? Eu farei um filtro para M1 de T, que será um filtro passa-baixas, considerando a frequência da portadora e a banda essencial de M1. Então o filtro passa-baixas estará localizado aqui em 2300 Hz. E para o sinal M2, faremos um passa-faixa com a frequência de corte inferior de 3.350 Hz e a frequência de corte superior de 4.650 Hz, que considera o translado na frequência das componentes para a frequência da portadora e a banda essencial de M2. Com isso, recuperaremos cada um dos sinais em subcanais, eliminando o ruído. Portanto, temos aqui primeiro a implementação do filtro para o canal M1. Frequência é um filtro passa-baixa ideal com frequência de corte igual a 2300 Hz. Como mostrado que a frequência de corte do filtro é a banda essencial da mensagem 1 mais a frequência da portadora 1. Aqui temos definidos a frequência de amostragem. Aqui temos a implementação do filtro. H1 de F é um vetor de zeros de mesmo tamanho FK, que é o seu domínio. Aqui temos uma condição em que H1 de F receberá valor 1 para as frequências que estão entre B e menos B. Aqui definiremos o ganho de frequência, o ganho na frequência B, como meio, que é a média entre o ponto pela esquerda e pela direita em torno de B. É possível vermos aqui então o espectro de amplitude H1 de F por meio deste gráfico. É possível ver então que ele é um passa-baixas com frequência de corte 2300 Hz. Foi mostrado também H1 de T, que é o sinal do filtro no domínio do tempo. Ele é obtido por meio da transformada inversa de Fourier e assim obtemos a H1 de T normalizado e dividimos por T de S para obter finalmente H1 de T. Aqui temos a plotagem de H1 de T e H1 de F. E este é o filtro que podemos ver aqui, H1 de F, nessa parte do diagrama de blocos. Agora mostrarei H2 de F, que é um passa-faixa ideal com as frequências de corte inferior de 3.350 Hz e frequência de corte superior igual a 4.650 Hz. Esse filtro passa-faixa será implementado fazendo
o cascateamento entre um filtro passa alto e um filtro passa baixo. Aqui eu percebi aqui um pequeno erro no comentário. Então aqui, em que definiremos primeiro o filtro passa baixa e a sua frequência de corte 4.650 Hz. Então temos aqui a frequência de corte superior do filtro, é a frequência da portadora 2, mais a banda essencial da mensagem 2. O filtro passa baixo então é definido como um vetor de zeros, que receberá 1 para os valores compreendidos entre B e menos B, e na frequência B ele terá valor meio. No filtro passa baixo, teremos esta frequência de corte, que é a frequência de corte inferior do filtro. Teremos que o filtro passa alto é um vetor de uns, e ele receberá, por meio dessa linha, um valor zero para as frequências compreendidas entre B e menos B. Atribuiremos o valor médio para a frequência B e menos B. Aqui temos o cascateamento e a formação do filtro H2 de F. Então temos a multiplicação do passa baixa e do passa alta e obtemos o nosso passa faixa. Aqui obtemos o sinal do passa faixa no tempo. Da mesma forma que expliquei como foi obtido em H1. E essa parte do código plota os sinais, e eu mostrarei agora os sinais obtidos, que são filtros de multiplexação. É possível ver aqui então um passa baixa com frequência de corte 2300 e aqui um passa faixa, frequência de corte inferior 3350 e frequência de corte superior 4650. Agora obteremos os sinais S1 de T ruidoso e S2 de T ruidoso e seus respectivos espectros de amplitude. Estes são os sinais obtidos após a passagem do sinal recebido em cada subcanal, ou seja, em cada filtro, H1 de T e H2 de T. Temos aqui então a filtragem de cada subcanal. S1 de F ruidoso é o sinal S de 3 de F. Necessitei de fazer uma pausa para fazer uma correção aqui na entrada do sinal nos filtros. Bom, aqui então temos a filtragem de cada subcanal. O filtro, passando o sinal recebido no filtro 1, temos SR de 1 de F. E passando o sinal recebido no filtro 2, que é o nosso passa faixa, temos SR2 de F. Aqui temos a obtenção destes sinais no tempo. Temos aqui a função FFT shift para transladar as frequências, descentralizando-as da frequência zero para podermos aplicarmos a transformada inversa de Fourier. Posteriormente a divisão por TDS, pois queremos a função no domínio do tempo sem estar normalizada. Então, continuamos aqui com a plotagem dos sinais obtidos em cada subcanal e dos seus respectivos espectros de frequência. Estes são os sinais que obtemos.
possível ver que existe semelhança com os sinais antes de serem transmitidos. É possível ver que o ruído foi praticamente todo suprimido. É possível ver que o ruído foi suprimido dos sinais, porque aqui obtemos o espectro de amplitude das componentes de frequência, os sinais obtidos em cada subcanal. Aqui temos então o sinal modulado da mensagem 1 recuperado e o sinal modulado da mensagem 2 recuperado no receptor. É possível ver aqui que o ruído foi eliminado e houve a desmultiplexação na frequência. Continuando, temos então a parte de demodulação de S1 de 2, S1 de T e S2 de T ruidosos. Aqui é importante ter atenção à nomenclatura dos gráficos das variáveis dos vetores. Aqui iniciaremos o processo de demodulação multiplicando S1 de T ruidoso por 2 cosseno de 2π F1 de T, F1 vezes T. Isto é feito após a demodulação coerente, em que recuperamos a fase, no caso aqui A foi considerada a fase 0, e a frequência F1 é a mesma frequência que foi utilizada na modulação. Então temos aqui a plotagem do sinal em processo de modulação, do sinal 1. Temos aqui a definição de Y1K, que é a normalização do sinal em processo de demodulação, sua transformada de Fourier e a plotagem do seu espectro de amplitude. O mesmo será feito para a mensagem 2. A S2 de T ruidoso será multiplicado por 2 vezes o cosseno de 2π F2 de T após a demodulação corrente. Foi considerada também a fase 0 e F de 2 é a frequência da portadora 2. Aqui temos a plotagem do sinal do domínio do tempo. Aqui a definição deste sinal no domínio da frequência e a plotagem do sinal. Temos aqui então a recuperação das componentes de frequência do sinal M1. Percebe-se que o espectro de frequência nesse ponto é idêntico ao espectro de frequência feito aqui. E aqui temos para M2. Obtemos então aqui um espectro de frequência, um espectro de amplitude das componentes de frequência idênticos ao espectro de M de 2. No entanto, temos a adição dessas componentes de alta frequência que deverão ser removidas por meio de uma filtragem, considerando a banda essencial dos sinais de mensagem. As componentes de frequência aqui na demodulação de M1 estão localizadas em 4000 Hz, porque é o dobro da frequência da portadora. E aqui em 8000 Hz, porque a portadora está localizada em 4000 Hz. Aqui agora mostrarei a definição dos fios de demodulação.
banda essencial de M1 é 300 Hz e de M2 é 650 Hz. Então faria um passa baixa para considerando a frequência de corte como cada uma dessas frequências. Então aqui temos a definição de um passa baixa ideal da mesma maneira como foi feita nos filtros de demultiplexação e a plotagem. E aqui temos a definição do passa baixa para o sinal M2, que tem essa diferença na frequência de corte, e ele foi definido da mesma maneira que como foi feito para M1. Aqui temos então a filtragem e a recuperação do sinal demodulado. Multiplicaremos então este sinal por este. Aqui então temos a demodulação com o final do processo de demodulação, multiplicando o sinal em processo de demodulação com o filtro H1GF, a obtenção do sinal demodulado. O mesmo para o segundo sinal. Aqui eu pedi atenção à nomenclatura, pois como foi pedido aqui na prova, y de t deve representar M1 de t, y2 de t deve representar M2 de t recuperado. E aqui na simulação eu usei a letra G para indicar os sinais recuperados. No entanto, aqui nos nomes eu deixei como Y, porque foi a nomenclatura pedida no enunciado. Aqui então temos a plotagem dos sinais recuperados, tanto no tempo quanto na frequência. Essa última parte do código faz uma comparação entre os sinais, o erro absoluto e o erro quadrático. É possível ver que o erro absoluto não foi grande, não é significativo, pois o erro quadrático está abaixo de 1%. E aqui temos os sinais recuperados. É possível ver que eles se assemelham com os sinais que foram transmitidos. Sinal recuperado y1 de t, sinal recuperado y2 de t. É possível ver uma deformação devido ao processo. No entanto, como foi mostrado pelos erros, a transmissão, a multiplicação e a modulação foram feitas satisfatoriamente e os sinais foram recebidos de maneira bem representativa. Podemos também comparar os espectros de amplitude, que são parecidos com os espectros de amplitude dos sinais de mensagem. Portanto, com isso, eu encerro a minha apresentação. Foi possível demonstrar todo o processo e que ele obteve um bom desempenho. Obrigado.